No dia 21 de junho de 2012, acordei às 2h10 da manhã, para ter o meu tempo de concentração. Isto eu estava fazendo, lendo Romanos 8, 25 a 39, e me concentrando em Romanos 8, 27 que diz: "E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos." Enquanto meditava na passagem acima, comecei a ter a sensação de que alguém havia entrado na minha sala de estar, mas não olhei, porque tinha a certeza que minha porta estava trancada, e não haveria como entrar alguém no meu quarto quando a porta está trancada. Mas de vez em quando, era como se eu ouvisse o meu nome. Eu olhei o tempo, e eram 2h57 da manhã no meu relógio. Então eu virei, e para minha surpresa, vi 3 pessoas de pé no meu quarto. Não era um sonho ou um transe, mas fisicamente, essas 3 pessoas estavam usando roupas brancas, e 2 delas tinham asas, com espada em suas mãos. E a outra pessoa, era o nosso Mestre Jesus Cristo. Quando eu vi, o medo me agarrou, mas Jesus me estendeu a mão, e me pediu para não temer, pois eles não vieram me destruir, mas que tinham vindo para evitar o ataque que o inimigo estava prestes a lançar contra mim, por publicar a mensagem que foi me dada no dia 13 de maio de 2012. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. João 10, 10. Então Jesus me disse: "Filho, você fez bem em publicar a mensagem que eu te dei, e por você fazer isso, não vou esconder isso de você. Quero que saibas que concluímos tudo sobre a minha volta à terra. Quando eu trouxe você para o lugar que eu estava tendo reunião com os 12 anjos que estavam representando as 12 tribos de Israel, eu lhe disse que estávamos discutindo como iríamos preservar os eleitos até o aparecimento de Cristo em sua glória. Mas agora, quero dizer que colocamos tudo no lugar. Os anjos que vão colher aqueles que são fiéis e obedientes a mim, já estão prontos. Todos os seres celestiais estão se alegrando, porque em breve os eleitos irão chegar em casa para descansar. E o tempo da minha vinda foi reduzido por causa dos eleitos, porque Satanás lançou muitas estratégias para levar os cristãos ao inferno. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias." Mateus 24, 22. Então Jesus me disse: "Filho, quero que todos os cristãos, incluindo os ministros, se embarquem no evangelismo para ganhar almas para o reino de Deus, e não em suas igrejas. Que todos os que invocam o nome do Senhor tomem a sua Bíblia, e se mudem para as ruas para o evangelismo, e para aqueles que tiverem vergonha de fazer isso, ficarei envergonhado de apresentá-lo ao meu Pai e aos meus anjos no céu. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim." Mateus 10, 32, 33 e 38. Tendo-me contado o que se espera dos cristãos, Jesus me perguntou: "King Jesui, você sabe que a sua casa está fedendo?" E eu disse: "Não." Então ele me disse: "King Jesui, sua casa está com mau cheiro." Neste momento, comecei a verificar se eu percebia algum mau cheiro, e quando eu não consegui perceber nenhum odor ruim, eu disse a ele de que não percebi nenhum mau cheiro. Então ele apontou para minha televisão e DVD, e me perguntou qual era o significado do mau cheiro que ele percebia desse ângulo, e eu disse a ele que eu não sabia. Então ele pediu a um dos anjos que descobrisse o que estava produzindo o mau cheiro, e o anjo foi, e tirou os seguintes filmes: Confronto dos Titãs contra Bagdá, Guerra Cruel, A Força Delta, Okoshi, um filme Igbo, e Combate Assassino, um filme de luta livre. Quando o anjo trouxe esses filmes, Jesus me disse: "King Jesui, estas são as coisas que estão fazendo a sua casa cheirar mal, porque não dão glórias a Deus, mas louvam a Satanás, promovem as obras de Satanás e seus agentes. Esses filmes são dedicados a Satanás, e sua presença em sua casa torna impossível que o Espírito Santo tome o controle total de sua casa e de sua vida." Então Jesus foi em frente para me dizer que cada vez que eu começo a assistir a todos os filmes mundanos, o Espírito Santo me deixa, porque ele fica com ciúmes. Ele precisa da minha atenção o tempo todo, e sempre que eu dava minha atenção para qualquer coisa que não glorificasse a Deus, ele se sentia magoado e me deixava. Em Efésios 4:30 diz: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Caro leitor, houve algo que eu ouvi de Jesus que me assustou. Jesus me disse que quando eu dou a minha atenção aos filmes mundanos, é como se eu estivesse me curvando aos ídolos,
e no momento em que retiro a minha atenção de Deus, e dou-a para os filmes, ou para qualquer outra coisa que não glorifique a Deus, Deus me vê como um idólatra, e nenhum idólatra herdará o reino de Deus. Em Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Além disso, Jesus me disse: Kingsley, sempre que um cristão usa seu dinheiro para comprar filmes mundanos, ou roupas mundanas, ou qualquer outra coisa que mostra mundanismo, Satanás e seus companheiros se alegram, porque sabem que no momento em que um cristão compra suas coisas, automaticamente ele se torna um candidato do inferno, embora a pessoa seja ignorante do que ela fez. Sua ignorância não a impede de se tornar culpado de sua ofensa. Meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque ele rejeitou o conhecimento, eu o rejeitarei. Oséias 4:6. Pois os filhos deste mundo são mais sábios do que os filhos da luz. Lucas 16:8. Quando um cristão compra coisas mundanas, como filmes ou modas que retratam o mundanismo, ele está promovendo o reino das trevas, e Satanás e seus agentes vão usá-lo para acusá-lo, porque ele, Satanás, é o acusador dos cristãos. Apocalipse 12:10. Então, Jesus me perguntou se eu conhecia o motivo desses filmes estarem cheirando, e eu respondi para ele que não, e ele me disse que é razão. Era porque cada um dos filmes atraía a presença de demônios que estão a cargo dos reinos da escuridão, a que os atores, as atrizes e os lutadores pertenciam, e que cada demônio tem um cheiro que o diferencia de outros demônios. Jesus foi em frente para me conscientizar de que a qualquer momento em que eu começasse a assistir todos os filmes, os demônios que estavam a cargo deles ganhariam mais energia para se moverem em minha casa, e que esta era a razão pela qual depois de assistir os filmes, eu não conseguia orar da maneira que eu deveria ter orado. Então ele me perguntou qual seria o meu ganho, se depois de assistir os filmes eu perdesse a salvação para Satanás. Mateus 16:25. Então Jesus me pediu para vasculhar a minha casa, e trouxesse qualquer coisa que eu sabia que eu tinha pego emprestado de alguém, e devolvesse a essa pessoa a todo custo, porque se eu não fizesse isso, iria me enviar para o fogo do inferno, e ele não iria querer que nada impedisse de que eu e outros cristãos entrássemos no reino de Deus. Tendo me dado essas instruções, Jesus me pediu para ter cuidado com certos tipos de músicas cristãs que eu havia comprado. O motivo dessa instrução, de acordo com ele, foi que Satanás recentemente lançou o espírito de música tanto cristãos como mundanos, que quando os ouvimos, se não somos espiritualmente ligados, eles captarão os nossos interesses. E esse foi um dos motivos pelo qual o tempo de sua vinda foi reduzido, para salvar os eleitos. Caro leitor, você sabe uma outra coisa que eu ouvi de Jesus que me chocou? Jesus me disse que algumas das músicas cristãs que tocamos, não são realmente músicas cristãs. Elas são músicas produzidas pelo submundo, e fazem com que elas se pareçam exatamente com a música cristã, mas não são. Ele também me disse que o Deus e o Jesus que alguns dos músicos cristãos estão chamando ou cantando, não é o Deus que criou o céu e a terra, e nem que morreu na cruz para a salvação do homem, mas esses músicos estão se referindo ao seu próprio Deus e Jesus. E quando ouvimos essas músicas, começamos a cantá-las pensando que estamos cantando para Deus, mas não sabemos que não estamos cantando para Deus, mas sim para Satanás. E quando nós compramos aquelas músicas, Satanás se alegra, porque estamos promovendo a ele e o seu reino. Então, Jesus ordenou que eu abrisse em Efésios 5:19, e Colossenses 3:16. Eu os abri, e neles diziam: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3:16. Falando entre vós em salmos, hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5:19. Tendo passado por essas duas passagens, Jesus me disse que os salmos, hinos e canções espirituais, músicas de pura adoração, são os 3 tipos de músicas que Deus aprova. Então ele me disse: filho, eu lhe dei informações suficientes para escapar do fogo do inferno, e se eventualmente você fosse para o inferno, você iria se culpar. Eu lhe disse que concluí tudo sobre a minha vinda, e eu informei aos santos no céu, de que em breve os seus irmãos que estão no mundo voltarão para casa. Mesmo enquanto estamos falando agora, os santos no céu, os anjos, os anciãos estão se alegrando porque a raça humana está quase chegando ao fim.
e os santos na terra logo se juntarão a eles no céu para descansar. Como nós estamos deixando você agora, nós estamos indo para outros países para passar a informação, para que cada cristão saiba de que a corrida está quase no fim, mas poucos entre milhões de cristãos estão prontos para o seu mestre. Jesus me chamou e disse: Kingisui, agora pegue a sua cruz e me siga, e não olhe para trás. Lembre-se da esposa de Ló, em Gênesis 19:26. Ela olhou para trás quando ela foi convidada para não ser destruída. E finalmente, diga aos ministros e às igrejas para saírem e pregarem o evangelho da verdade, a fim de se salvarem a si mesmos, e alertar ao mundo sobre a ira de Deus que está chegando ao mundo. Adicione tudo o que eu te instruí neste dia sem demora, para o livro anterior que você publicou. E o livro não deve ser usado para fins lucrativos, mas para a propagação do evangelho. Então Jesus e os 2 anjos deixaram minha casa, e quando eu olhei para o relógio, já eram 4:30 da manhã. Tendo passado esse testemunho, posso fazer-lhes uma pergunta. Você tem certeza de que seu nome está no livro da vida, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo? Apocalipse 20:15. Por favor, entenda que não estou tentando fazer você parecer um estúpido. O que eu estou tentando fazer, é atrair a sua consciência para examinar sua vida inteira, porque a maneira como eu vi a vida cristã antes, não é a maneira como eu vejo agora. Antes, eu pensava que como um pregador que sempre pregava o Evangelho de Jesus Cristo ao núcleo, meu nome deveria estar no livro da vida. Até o dia 13 de maio de 2012, quando meu registro revelou que meu nome não estava escrito no livro da vida. Minha situação é a seguinte: eu sou alguém que fui convidado a abandonar minha educação universitária, e obedeci diligentemente a pregar o Evangelho, apenas para descobrir que todos esses anos meu arquivo estava vazio, e o meu nome não foi encontrado no livro da vida. Não é estranho? Isto é, por favor, coloquem a pessoa e o que quer que seja de lado, e digam a verdade. E o que é a verdade? A verdade é que o padrão de Deus de fazer o céu é muito alto, e o caminho para o céu é muito estreito, e muito escorregadio. O fundamento e padrão de Deus permanecem como está. A santidade de Deus, a justiça de Deus, e a verdade de Deus são todos os padrões de Deus para fazer o céu. Vamos parar de pregar a palavra de Deus de uma forma que nos convém e agrada aos nossos ouvidos e congregação, porque Deus trará toda a nossa obra em julgamento no último dia. Eclesiastes 12:14. Caro leitor, já é tempo de abandonarmos a maldade e o pecado. Toda aparência ímpia, exposição e conversas impiedosas serão puníveis segundo as leis divinas de Deus. 1 Coríntios 6, 9-10, Apocalipse 21:8, Mateus 12, 36-37. Lembre-se, no momento em que cometeres um pecado, automaticamente o teu nome estará fora do livro da vida. Então, a pergunta continua a mesma: tem certeza que seu nome está no livro da vida? Talvez o seu nome não esteja lá. É como eu estou dizendo a você agora, eu tinha certeza que o meu nome estava no livro da vida, até que eu cheguei à plataforma de julgamento, e percebi que o meu nome não estava lá quando o livro foi aberto, no dia 13 de maio de 2012. Por favor, não diga que você já é justo e perfeito, e que não precisa dizer a você para que se examine a si mesmo. A Bíblia diz: aquele pois que cuida estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10:12. E se você é um cristão que quer herdar o céu a todo custo, seja corajoso, o Senhor irá fortalecê-lo e a mim também, até que nos encontremos com Ele. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. A Bíblia é verdadeira, somos todos pecadores, e quem invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse, que se você me confessar perante os homens publicamente, então por sua vez confessarei o seu nome diante do meu Pai Celestial e dos santos anjos. Mas se você me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Lembre-se, Jesus ficou pendurado em uma cruz, em um mercado. Ele ficou pendurado lá por você. Ele sofreu sua vergonha. Se você quer tomar essa decisão para o Senhor Jesus Cristo, então diga esta oração: Deus, eu acredito em você. Você é o meu Criador. Eu sou um pecador. Pequei de muitas maneiras. Voluntariamente e inconscientemente, eu caí, eu perdi a marca, estou manchado pelo pecado. Jesus, eu creio em Ti, Você é o eterno Filho de Deus, Você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado. Eu acredito que Você morreu em uma cruz, derramando seu sangue inocente por minha alma culpada. Eu acredito que Você foi enterrado, e no terceiro dia Você se levantou. Você está vivo para sempre. Eu o chamo de meu Senhor, eu chamo a Você,
meu Salvador. Eu te dou a minha vida. Eu vou amá-lo e servi-lo pelo resto dos meus dias. Eu pertenço a você, as partes boas, as partes ruins, as partes pecaminosas, todos os meus planos, todos os meus sonhos. Eu dou tudo para você. Tua vontade será feita em mim. Eu acredito que estou salvo, não por boas obras, mas pela fé, confiando em você. Em nome de Jesus eu oro. Amém.